Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje vamos fazer a leitura do último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Encerramos aqui, no dia de hoje, a nossa jornada de leitura, que iniciou lá no Evangelho de Lucas e se estendeu pelo livro de Atos dos Apóstolos também. Então esse é o último capítulo. Acompanha para conhecer o final dessa história. Eu quero te convidar mais uma vez, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, ativa as notificações clicando no sininho, deixa o teu like no vídeo e compartilha com um amigo teu, não só esse vídeo, mas essa jornada, para que ele possa ao longo dos capítulos ter a revelação da palavra de Deus, conhecer Jesus e amar também as Escrituras. Vou compartilhar o texto contigo na tela para nós fazermos a leitura juntos desse último capítulo do livro de Atos. Diz assim o texto: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Só para buscar o contexto do capítulo anterior, Paulo estava com vários prisioneiros a cuidado de um centurião e eles estavam rumando para Roma. Só que ao longo da viagem encontraram muitos obstáculos, um mar agitado, tempestades, que levaram o barco a ficar muitas vezes à deriva e agora eles chegaram a uma ilha desconhecida. O barco foi destruído pelas ondas, mas todos os passageiros, os tripulantes, foram salvos e eles chegaram à ilha chamada Malta. É isso que diz o primeiro versículo desse capítulo. Diz assim: Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Olha só o que acontece, né? Paulo está ali ajudando a alimentar aquela fogueira, pega gravetos e uma cobra, certamente venenosa, peçonhenta, pega, né, morde a sua mão e ela está presa na mão dele. E aquelas pessoas vêm e dizem assim: puxa, esse homem escapou do mar, da fúria do mar, sobreviveu ao naufrágio, mas agora está aqui e vai morrer por causa de uma picada de cobra. Certamente ele era um assassino. Fazem logo o julgamento dele através aqui do que acontece, achando que é o juízo de Deus sobre a vida dele. Mas Paulo, versículo 5, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Olha só o absurdo, né? De um momento eles estavam condenando Paulo, dizendo que ele era um assassino e que estaria sentenciado à morte, porque Deus não o deixaria livre, né, de morrer. Só que agora, como ele não morre, e ele não sentiu nada com relação à picada de uma cobra venenosa, que certamente eles conheciam, ele traria a morte, eles acham que ele é um deus, porque ele passou ileso por essa experiência. O ser humano é engraçado mesmo, né? Ou é 8 ou é 80, vai de um lado ao outro e não consegue racionalizar e entender que há um propósito de Deus nisso. Logo, fazem um ídolo aqui, né? Paulo agora é um ídolo. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Veja como Deus tem um propósito não só para esse homem, Públio, e sua família, o pai dele especialmente, que estava doente ali, como para aquele povo dessa ilha que foi, né? Deus desviou um navio da sua rota, fez com que eles atracassem naquele lugar, um naufrágio os levou ali, eles permaneceram, nós vamos ver no versículo seguinte, por 3 meses nessa ilha.
E Deus usou esse tempo para que Paulo pudesse pregar, para que eles pudessem ministrar ali às pessoas e ministrar cura na vida deles, curar os doentes. E eles pudessem ter uma experiência com Deus através da vida de Paulo, de Lucas e certamente de Aristarco. Certamente muitos daqueles prisioneiros que estavam ali também e seriam mortos em Roma teriam a oportunidade de conhecer a Cristo e também ter salvação. Então Deus criou uma situação extremamente favorável para todos aqueles que estavam ali. E vamos ver agora no versículo 11 que eles passaram 3 meses na ilha, ou seja, passaram o inverno naquele lugar para que agora, em um novo momento, com novas condições de navegação, eles pudessem prosseguir viagem. Versículo 11, passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Olha que interessante, porque Lucas relata isso, né? Paulo, Lucas e Aristarco, né, entram aqui junto com todo aqueles passageiros num navio alexandrino que tinha como emblema deuses pagãos, Castor e Pólux. Por que será que Lucas relata isso? Eu acho que certamente Lucas faz essa referência para que nós aprendamos também a lidar com coisas muitas vezes da nossa religiosidade. Talvez mesmo o leitor daquela época leria isso aqui, esse relato, e veria assim, puxa, mas eu não posso embarcar nesse navio. Esse navio ele é identificado com coisas pagãs, coisas que Deus não aprova. Talvez hoje nós olhemos coisas por fora, com o exterior, né, entendamos, achamos que é algo que não é de Deus e não podemos estar ali. Talvez um lugar, talvez alguma circunstância, né? E aqui Paulo, que era um homem de Deus, né? Os seus companheiros, que eram homens de Deus, estavam ali em barco naquele navio, entendendo que isso era só um navio, era um meio que Deus tinha proporcionado para que eles pudessem chegar ao seu destino. Muitas vezes rotulamos e colocamos na conta do inimigo, né? Coisas que não são dele, que ele talvez queira usar, mas Deus usa todas as coisas que ele quer para o seu propósito, mesmo que estejam aqui, talvez rotuladas com deuses pagãos, Deus usou para cumprir o seu propósito na vida dos seus servos, na vida daqueles que confiam no Senhor e têm a sua vida entregue ao Senhor. Então, uma lição para nós. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Vejam que ao longo do trajeto, Paulo e os seus companheiros também encontram mais pessoas que são discípulos de Jesus, né? Encontram aqui irmãos, o evangelho já tinha chegado lá. E podem aqui então se fortalecer, se encorajar e compartilhar com eles, né? Versículo 15. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar, os irmãos de Roma. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado mais uma vez, né? Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Vejam que Paulo aqui ganha uma certa liberdade. Paulo pode morar numa casa por sua própria conta, né? Certamente a gente vai ver depois que é uma casa alugada, sob custódia de um soldado que fazia guarda, né? E provavelmente esses soldados, né, eles se revezavam na guarda Paulo, e certamente Paulo não deve ter perdido a oportunidade de falar de Jesus para eles também. Diz aqui agora, a partir do versículo 17, 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quem convocou? Paulo, né? Paulo convoca os líderes dos judeus que estavam em Roma. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel é que estou preso com essas algemas.
Paulo aqui faz questão de chamar os líderes dos judeus que estavam em Roma, né, os líderes judeus de Roma, para, antes de mais nada, poder, né, contar a sua versão da história, contar para eles os acontecimentos, para que eles não fossem pegos de surpresa, ou para que não fossem envolvidos por alguma mentira, ou chegasse alguma informação distorcida a respeito de Paulo a eles. Então Paulo conta a história para eles, para que eles pudessem conhecê-lo e ouvir de sua própria boca o que estava acontecendo. Paulo tem a intenção aqui de não fugir deles, mas, ao contrário, apresentar-se a eles e contar, né, a eles o que estava acontecendo. Versículo 21. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lado há gente falando contra esta seita. Então eles falam aqui que não receberam informação nenhuma sobre Paulo, nem boa nem ruim, e nem sabiam, né, do que se tratava, mas eles tinham ouvido falar mal sobre a seita, né, que seriam os cristãos. E então eles querem ouvir Paulo a respeito disso. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Olha mais uma vez como Paulo, falando aos judeus, ele usa a lei, os profetas, né, tudo que eles conheciam da Escritura para mostrar Jesus, para apontar Jesus e dizer que ele de fato era o Messias. E fala que ele lhes deu testemunho, né, eles testemunhou do reino de Deus. Versículo 24. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Normal, vai acontecer, né? Alguns creem, outros não creem. Mas Paulo não desistiu, não deixou de pregar a palavra. Discordavam entre si mesmos e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Paulo usa esse texto, né, essa fala de Isaías aqui, e veja que o texto fala, né, que eles de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. O povo de Israel não recebeu o evangelho, pois se tivessem recebido, no final aqui, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e crer com o coração, e entender com o coração, né, e para se converter. E eles não receberam, rejeitaram. E diz, né, que os gentios receberiam a palavra, isso que Paulo diz aqui, né, citando Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, não veriam, não ouviriam, mas os gentios receberiam a mensagem. Aí diz aqui então agora, versículo 28, portanto quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que queriam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Paulo então permaneceu 2 anos ali em Roma, numa casa que havia alugado, recebia pessoas, né? Todos que iam vê-lo ele recebia e anunciava o evangelho sem restrições, sem impedimento. Vejam como Deus tornou a estada de Paulo ali, né, uma prisão, em um ponto de pregação, algo que Roma estava agora servindo, né? Alguém anunciando o evangelho ali. E aqui termina o relato do ministério de Paulo no livro de Atos. O livro de Atos termina com esse versículo. Nós sabemos que Paulo foi, pela história, pela tradição, nós sabemos que Paulo foi morto em Roma, provavelmente decapitado, mas também é fato que provavelmente não foi neste momento, após esses 2 anos. É muito provável, e temos, né, indícios disso nas outras epístolas de Paulo,
e também na tradição, né, que se sabe da história, que Paulo provavelmente tenha sido libertado nesse contexto, após esse tempo, tenha feito uma 4ª viagem missionária a alguns lugares, e provavelmente tenha ido à Espanha, inclusive, e depois, em outro momento, entre o ano 67 e 68, sim, Paulo tenha sido preso novamente, e aí sim, numa prisão, de fato, e tenha sido executado em Roma. Mas durante esse período aqui, onde ele estava dessa forma, onde Atos relata durante esses 2 anos, Paulo escreveu as epístolas de Efésios, aos Filipenses, a Filemon e aos Colossenses. E provavelmente também outros, né? Não me recordo agora. Mas houve uma intensa produção de Paulo, né? Durante esse período, sendo na pregação do evangelho, seja no encorajamento às igrejas, pois ele estava ali e tinha disponibilidade, né? E estava dedicado ao ministério. Que essa história, né? Todo esse relato que lemos aqui da igreja, da vibrante igreja, né, do livro de Atos, né, como ela iniciou ali a partir do dia de Pentecostes, né, quando os discípulos recebem o Espírito Santo, Jesus, né, a palavra de Jesus se cumpre, né, estava agora sempre conosco, né, habitando em nós através do seu Espírito, e o encorajamento que houve, como essa igreja, a partir daqueles primeiros discípulos, né, ela alcançou as nações, alcançou o mundo, chegou a mim, chegou até você e está chegando talvez agora pela primeira vez através dessa leitura bíblica. Essa mesma força, essa mesma intensidade, o Espírito Santo possa produzir na nossa vida, né? E possamos também ser testemunhas de Jesus, onde formos, levando a sua palavra pura, simples, para que pessoas conheçam a Cristo e tenham também a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho, converter-se dos seus caminhos e ter uma nova vida em Cristo. Que Deus te abençoe e essa jornada de leitura possa ser o início só de uma jornada, que tu vai continuar aí na tua casa, lendo a palavra do Senhor, meditando, para crescer ainda mais no conhecimento do Senhor, mas principalmente na intimidade com Ele. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Quem sabe tenhamos aí outros capítulos e outros vídeos que possam encorajar a tua vida nesse mesmo canal. Por isso, mais uma vez, se tu ainda não é inscrito, te inscreve para continuar acompanhando conosco aqui e crescer junto na Palavra de Deus.